Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Que Troço é Esse? Estou muito feliz mais uma vez aqui com vocês e estou com a minha amiga Magali. Sem voz. Sem voz, está rouca. Ela ficou xingando muito o juiz no estádio, ela ficou arrumando encrenca no trânsito. Já tá delirando. A Magali, ela pegou uma gripe. E ela tá com a voz terrível, né, Magali? Não dá pra falar direito, tá, gente? Se vocês verem eu tossindo aqui, relevem, por favor. Mas como aqui tem que trabalhar, não adianta vir com atestado. Então, estamos aqui para mais um episódio, tá? E vamos começar falando das nossas redes sociais. A Magali não vai poder falar, então eu vou ter que falar. Nós estamos com o nosso episódio no YouTube, que é Que Troço é Esse, @Que Troço é Esse. Nós temos também o nosso Instagram, que é QT_podcast. Temos também qual mais? É o TikTok, É o QTE. TikTok. Pode. QTE é maiúsculo ou minúsculo? O QTE é maiúsculo. QTE é as iniciais de Que Troço é Esse? Isso, QTE pode, né? Pode. QTE Tudo junto. Pode, tudo junto. Só que o QTE é maiúsculo. QTE é maiúsculo. E temos também agora no Spotify. Todos os episódios vão estar disponíveis lá no Spotify, tá? Então, por favor, vão lá nas nossas redes sociais, dê um like, dê um ok, um joinha, né? E toda semana vamos estar colocando um episódio novo e nos ajude nessa nossa empreitada, que está sendo muito legal. Estamos nos divertindo bastante, né, Magali? Cada episódio, para mim, é uma realização. É isso aí. Então, vamos lá. Estamos aqui com o nosso convidado Ednilton. Ednilton, né? Isso. Então isso tá. Mesmo. Ednilton, eu fui ler o seu currículo aqui e eu vou precisar de ajuda aqui. O nome é Ednilton José Santa Rosa, né? Isso Legal. O Ednilton, ele vou falar só o começo porque é muita coisa. É especialista em terapia familiar e casal. Familiar e casal. Isso né? mesmo. Tá. Mestre em psicologia clínica, doutor em psicologia social. Isso mesmo. O que mais? Acho que tá bom, é isso mesmo. Tá bom, né? isso mesmo? Tá ótimo, né? Muito obrigado, Ednilton, por você estar vindo aqui. Você ter saído lá da sua casa num sábado à tarde, né? Para você estar nos prestigiando aí com a sua presença. É uma satisfação muito grande. Aliás, eu agradeço o convite, né? Para a gente poder fazer uma discussão que, na minha forma de entender, é extremamente importante, que diz respeito às questões da família na atualidade. Sim. Então, eu penso que não foi nenhum sacrifício. Eu vim com muito prazer. Legal. Você tem filhos? Tenho uma filha. Tem uma filha? Tenho uma filha. Já, que idade que ela tem? 28 anos. 28 anos, engenheira, está terminando a psicologia agora também. Olha, psicologia. Esse ano ela termina a psicologia também. Ela já está na área de trabalho dela lá, na área da psicologia organizacional, RH, super feliz. Que bom! Nossa, entendo muito, porque eu não sou psicólogo, mas eu sou engenheiro. Mas sou psicanalista, então... Sim. Então, e uma coisa que ela vai ter que enfrentar é as pessoas perguntando por quê, né? Sim. Mas é interessante porque foi exatamente essa articulação de áreas que deu para ela uma oportunidade bastante interessante na área de RH. Olha. Né? Então, foi um diferencial que, pelo menos na empresa que ela está, fez bastante sentido. Bacana, legal. Então, vamos lá, né, Magali? Tá esquecendo? Não esqueci, porque você me lembrou. Ednilton, a gente tem um presentinho para você, tá? Espero que você goste. Que gracinha. Então, todo episódio a gente entrega uma lembrança aí do nosso podcast. E uma coisa que eu sempre falo pode ir com toda... Olha só! Gostou da imagem? Gostei! Dá para mostrar aqui para o público? Pode. Aí, ó, a minha caricatura. Ficou bom, né? Ficou ótima. Eu gostei dela também. Adorei. E a Magali Muito lavou, bom. viu? A Magali lavou, pode usar. Já está pronta para o uso. Tá pronta para Olha, usar. Legal. Eu vou reclamar. Por quê? Porque você sempre fala que eu que lavo, mas ele lavou as nossas, tá?
Então, assim, aqui é dividido o trabalho. Não fui eu não, Magali. Ah, nossa, foi você Não que... fui eu não, foi a Rayane. Ah, não brinca. Rayane. Aqui é equipe. Eu já ia pedir um copinho descartável, né? Mas então aqui já vi que tá tudo ok já. Então Beleza. vamos lá, né, Ednilton. E família, né? Família é um tema assim bastante bacana, né, de a gente estar tratando nos dias atuais, porque a gente estava até comentando fora, né, antes de começar o episódio, que as famílias estão aí vivendo uma certa, não sei se eu posso dizer que uma certa crise, né, mas está vivendo um momento bastante peculiar no sentido de que muitos pais estão bastante perdidos aí na própria condução da criação dos seus filhos. As estruturas familiares, elas estão modificando, né, ao longo dos últimos anos. E aí, hoje em dia, temos muitos pais separados, né, e cada um vivendo vivendo suas vidas, e tem os filhos ali no meio. E aí, como que se conduz os conflitos, né? Então, eu gostaria muito de pegar essa sua experiência nessa área familiar. E a primeira questão que a gente gostaria de tratar é o que é uma família? Eu acho que quando você faz essa pergunta, você já começa respondendo inicialmente quando você traz a questão das transformações. Porque, a rigor, a família, ela sempre foi modificada, ela sempre se transformou. A gente tem muitas vezes, né, a ideia de que, nossa, ultimamente a família está diferente, nossa, a família se transformou, mas na verdade ela sempre se transformou, né? Então, ela inicia, talvez, né, com um formato meio que natural, assim como a gente vê dos animais, né? Mas a família humana, ela passa por transformações que são produzidas, essas transformações que a família sofre, elas são transformações produzidas pela própria organização social. Então, na medida que a sociedade ela vai se transformando, ela vai dando para a família uma organização diferente. Então, como nós sabemos, né, que a sociedade desde sempre se transformou, a família também desde sempre se transformou. Então, não é um fenômeno atual ou dos últimos tempos as mudanças que a gente vê nas famílias. A família sempre se transformou, né? Eu gosto de, nesse sentido, recorrer à história. Então, se você pega a história, você vê que as famílias, nas diversas etapas da história, ela foi diferente. A estrutura, a organização foi diferente. Se você pega, vamos voltar lá para a Grécia Antiga, vamos pegar a família grega, né? Mais especificamente a espartana, né? Então, como que vivia a família espartana? A família espartana, ela tinha que produzir soldados, porque Esparta era uma cidade-estado, né, que tinha como objetivo expandir suas fronteiras. É uma cidade guerreira. Então, para você ter uma cidade guerreira, você tinha que ter soldados. Você tinha que ter soldados. E quem que produziu os soldados? Eram as famílias, né? Então, você tinha uma situação bastante interessante, que era o fato da família entregar para o exército o seu filho de 5, 6 anos de idade, né? Ia para o exército para morrer com 18 anos numa guerra. Quem criava era o exército, então. Praticamente. E o que eu acho interessante destacar é que as mães ficavam felizes com isso. Elas não é que elas eram obrigadas a entregar. Elas iam lá e entregavam e ficavam felizes por entregar o filho para morrer numa batalha com 18. Muitos dificilmente chegavam com 20 anos de idade. E olha só que interessante, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma relação afetiva de mãe com filho, né? Quer dizer, ela ficava feliz em entregar o filho para o exército. Então, veja, era uma estrutura de família diferente, tinha uma outra maneira de entender. E o que nós podemos... veja, eu estou falando da Grécia Antiga, quer dizer que muitas transformações aconteceram, né? Então... Eu acho que as famílias indígenas, né, tem uma coisa assim de que a própria tribo, ela não é uma coisa, a família é a tribo, né? Sim, claro. É outra ideia de família.
Então, essa é a questão, né? A gente às vezes fala de família tradicional, mas família tradicional não existe, Não né? existe. Não existe. É uma falácia, é uma mentira isso, né? Que se conta, família tradicional não existe. Porque assim, o que é uma família tradicional, né? Não existe, na verdade não existe. Só que assim, essa ideia de família tradicional atende a alguns interesses políticos, de formas de entendimento que não recorre exatamente àquilo que exatamente é a família. Porque a família é algo... É muito difícil você definir família. O que é família? É difícil. Por exemplo, né? Olha só. Se você pensar que a família sua é aquelas pessoas que convivem com você, então você vai falar, bom, então quer dizer que você está falando que o seu avô que morreu há 20 anos atrás não é da sua família? Não, ele é da família. Não, mas ele não vive mais com você. Não vive com você, mas não dá para você falar que ele não é mais da família. Então, olha só que problema que nós temos, né? Se o seu avô, que morreu há 20 anos atrás, é da sua família, seus antepassados também são. Então, a família, na verdade, não se constitui por meio de uma fronteira. Não tem a fronteira que define o que é família. Não é porque o seu pai morreu que ele que deixa você não tem pai, né? Exatamente. Eu tenho um pai que é falecido, mas tenho um pai. Entende? Então, isso ajuda a gente pensar um pouco numa maneira mais ampliada de família. E mais, né? Tem muitas famílias que possuem junto na moradia pessoas que não têm a mesma hereditariedade, não tem o mesmo sangue, como se diz no popular, né? Mas são consideradas pessoas da família. Né? São pessoas da família. Você tá falando com a Magali, né, Magali? Sim. Eu não lembro se foi... A sua voz tá melhorando, ó. Sim, é a água, é o spray. Ok, pessoal. A gente estava conversando, né, Magali, a respeito que você, eu acho que ouviu do próprio Ed Newton, que a família, ela, por exemplo, um homem e uma mulher não é considerado uma família. Não, um homem e uma mulher não é família. Um homem e uma mulher é um casal em si não é família. Se tem os filhos é que passa assim. A partir do momento que você tem os filhos, aí sim, sejam eles adotados ou genéticos, não importa, né? Aí você tem uma família. Um casal não é uma família, um casal é um casal. Por isso que tem aquela distinção, né? Terapia de família, quando você perguntou, né? Você tem terapia de família e de casal. São coisas distintas. São coisas distintas. Agora, uma mãe e um filho é uma família. Sim, uma mãe e um filho é uma Porque família. existe um pai simbólico ali Exatamente. mesmo que ele tenha sido... Exatamente. Não tenha falecido ou separado. Dois irmãos também é uma família, né? Um avô e um neto é uma família. Né? Não é pela quantidade, mas é pela organização, pela estrutura de vínculo. Entendo. Né? Mesmo porque, assim, veja, você pensa, um casal sem filhos, se ele se separa, acabou. Agora, um casal com filho, a família nunca mais vai se dissolver. Sim. Não tem como se dissolver. Não tem ex-filho, né? Não. Oi? Não tem ex-filho. Não tem esse filho, esse pai, não tem, né? Então, aí é a família. Entende? Aí não se dissolve, né? A família é indissolúvel, né? Não existe forma de você dissolver uma família, não existe isso. Tá, não, é bacana essa abordagem, né? Porque realmente, se um casal se separa, porque acabou, nunca até acabou. É como se nada tivesse acontecido. Não, nada. Agora, casou e teve filho, casar, assim, a gente fala, né? Mas você teve um filho, ainda que seja adotado, acabou. Você vai ter as relações, elas se transformam. Então, os irmãos viram tios, os pais viram avós, isso nunca mais vai ser modificado. Eu até ouvi uma frase uma vez que quando nasce ou melhor, quando uma mãe, né, ou melhor, quando a pessoa sabe que vai gerar uma criança, né, ali já se forma uma mãe, né? Sim. Se forma um pai. Dali já é constituído já quem são os pais, quem são os tios, os avós. Isso, já começa a se modificar tudo, né? Os papéis já se modificam, né? Sim. A expectativa de você ter um filho já muda completamente as relações. E tudo isso no simbólico, né? No simbólico. Tudo no simbólico. Eu acho importante a gente falar da função materna e a função paterna. Porque tem pessoas que, por exemplo,
tem muito pai que tem um comportamento muito mais maternal, digamos assim, do que a mãe propriamente, né? Eu sempre lembro de uma história de um que a gente estava numa festa de confraternização da empresa e ela levou, uma colega minha levou o filho e a mãe, ela é uma mãe mais autoritária, aquela mãe mais, sabe, que fica no pé, mais rígida. E o pai era aquela pessoa mais meiga, mais calma, né, mais cuidadora. E aí teve um momento que o menino pegou e falou assim, e ela dando bronca porque ele fez alguma coisa, aí ele olhou assim para a mãe e falou assim: papai é feliz e você não. Eu achei isso muito engraçado e aí eu comecei a analisar esses papéis. A função dela ali, a função dela era muito mais do jeito que ela criava, muito mais paterna. E o pai tinha uma função muito mais materna, né? Eu atendo uma outra paciente que também os papéis estão invertidos, né? Mas isso fica meio confuso na cabeça das pessoas. É. É uma coisa, a função paterna e a função materna é muito ligada no popular, né? Ao gênero, né? E não é isso, né? Não é bem isso, né? Porque um casal homossexual, né? Tanto de homens e mulheres, eles vão ter ali, né? Cada um na sua função, ou mesmo a função paterna se acontecer por algo externo que não seja uma pessoa, né? Uma instituição, por exemplo, né? E como que você vê essa questão? Eu vou recorrer novamente à história. Vamos lá. Eu vou recorrer novamente à história. Bom, teve um antropólogo chamado Lévi-Strauss que ele estudou família. E ele identificou determinadas famílias que, no estudo que ele fez, que não existia essa figura do pai. Não tinha, né? Eram famílias que, por conta do momento histórico, eram compostas de pessoas que ainda, famílias primitivas, né? Que não tinham noção da participação do homem na geração de crianças. Então, assim, eram civilizações, né? eram sociedades que enxergavam na mulher um ser fantástico que gerava filhos, mas não tinham noção de que o pai participava da geração do filho. Não tinha noção. A época que a sociedade era matriarcal? Perfeitamente. Então, o que acontecia, né? Você tinha, quer dizer, a mulher tinha o filho, olha que legal, nasceu. Então, você não tinha no imaginário daquela sociedade a ideia de pai. Olha só que interessante, né? O pai, para aquelas pessoas, simplesmente não existia. Então, quem era a autoridade que ajudava a mulher a cuidar do filho? O irmão mais velho. Então, o irmão mais velho, que era o tio da criança, que era a autoridade que ajudava a mulher a criar o filho. Então, você não tinha pai. Era uma sociedade sem pai. E era uma sociedade interessante, como a Magali mesmo está falando, que eram sociedades matriarcais. Era a mulher que se colocava como autoridade porque se imaginava que era aquela que gerava a vida. Então, eram sociedades que a mulher é que determinava os rumos das coisas, né? Que coisa interessante, né? Então, veja, quando a gente fala de função materna, função paterna, a gente também tem que localizar no tempo, né? No tempo e no espaço. Porque a gente tinha falado até da questão das sociedades indígenas, das sociedades que nós tínhamos aqui no Brasil, antes dele ser ocupado aí pelos europeus, né? Que eram sociedades sociais, né? Então você tinha toda a sociedade indígena girava em torno da taba, né? Você não era uma preocupação com a criança, não, a preocupação era de todos, né? Aí, avançando um pouco mais, se você pega a sociedade europeia medieval, você tinha uma estrutura na qual nós tínhamos
dois tipos de família. Você tinha a família nobre e você tinha a família camponesa, né? A família nobre, ela tinha uma característica bastante interessante que os filhos não eram criados pelas mães. O filho da família nobre era criado por outras pessoas. A mulher nobre não cuidava do seu filho. Ela não cuidava. Quem cuidava eram outras pessoas, né? Porque se entendia na época que dessa maneira ele aprenderia a ser um nobre. Então veja, aí você fala, mas qual era a função da mãe? A função da mãe era gerar o filho, mas não era cuidar. E cadê a função paterna? Então, veja, até quando nós falamos de função materna, a gente tem que pensar num modelo de família, talvez, né, do século XIX, quando o Freud ele veio trazer a questão da importância do pai, da mãe, na formação psíquica, na estrutura do id, ego, superego, isso é importante, né? Mas nós estamos falando de uma família vitoriana europeia. Então, quando a gente fala, e isso é um problema, porque quando você traz essa ideia de função de pai, função de mãe, você coloca nas pessoas determinadas obrigatoriedades que nem sempre as pessoas estão prontas para assumir isso. Então, é interessante isso, porque quando nasce uma criança, automaticamente dá a impressão que o homem e a mulher tem que virar uma chave e falar, bom, agora você é pai, você tem a sua função. Às vezes, né, aquela pessoa não tem estrutura psicológica para isso, né? Quantas mulheres efetivamente não queriam ser mães? Mas aí existe todo um peso social que obriga a mulher a dizer que deseja ser mãe e ser feliz por ser mãe. Mas no fundo ela sabe que não queria ser. Só que ela não pode falar, né? Ela não pode falar, não. Por quê? Porque isso é uma heresia nos dias de hoje, né? Imagina, uma mulher que tem um filho e fala, não quero, não gosto do meu filho. É impossível. Mas no fundo ela sabe que não gosta. No fundo ela deseja que aquela criança não fique com ela. Né? Mas só que ela não pode dizer isso. E imagina quanto que ela sofre, né, por conta disso. A mesma coisa do homem. Né? Quantos homens, efetivamente, eles não querem ser pais. Né? Aí você fala, tem fusão. Agora, isso é uma questão. Estou falando na perspectiva emocional, psíquica. Agora, claro, né, tem toda uma questão legal que inclusive, a gente tem lá, né, na própria Constituição, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que você tem obrigações legais, né, por criar o seu filho, mas uma coisa é a sua obrigação legal, a outra coisa é a sua disponibilidade emocional para a coisa, né, que são coisas diferentes. Então, o mundo da legislação, ele não necessariamente caminha junto com o mundo emocional, né? Então, a gente tem que ter essa clareza quando a gente vai fazer essa discussão. Por isso que eu falo, peraí, né? O papel de pai, papel de mãe, então vamos pensar o que significa isso e localizar no tempo e no espaço, né? Para a gente poder... Porque muitas vezes você vê uma mulher que entrega o seu filho em adoção e ela é tratada como um monstro. Sim. Quando, na verdade, é a melhor maneira dela expressar o seu amor àquela criança. Ela não tem disponibilidade emocional para criar aquele filho. Então, por que ela não pode entregar para alguém que tenha? Sabe? Exatamente. Eu sei que isso é polêmico, né? Mas a gente precisa, para poder ter essa clareza, entender as coisas de uma perspectiva mais ampla. Mais ampla, isso Exatamente. É importante. E você, conforme você foi falando, eu fui lembrando aqui, eu já ouvi na clínica, né? Eu já ouvi essa frase que eu não gosto de ser mãe, ou eu não quero ser mãe. E eu achava isso de uma liberdade tão eu achava fantástico a pessoa poder dizer isso, né? Uhum. Porque era uma coisa que a pessoa, o filho aconteceu, né? Mas ela não gostava de ser mãe. Não, e eu ouvia isso eu vi isso daí com tanto carinho, né? Pela pessoa, pela ela poder dizer isso e verbalizar, porque isso socialmente não é bonito. Isso. Se falar isso daí... Sim, uma pessoa... A maternidade é colocada num lugar do sagrado, daquele lugar de abnegação. Eu já vi também, né, muita paciente minha que é mãe,
E falava, nossa, eu ouço coisas assim porque eu não quero fazer determinada coisa para o meu filho. E fala, como não? Você é a mãe dele. Mas eu não sou obrigada a fazer. E, então, assim, a mãe fica muito nesse lugar que não é legal. E você sabe que essa carga social, né? É isso que eu ia Essa falar. coisa de você, eu sou obrigado, sou obrigado legalmente Isso. a dar o suporte pro meu filho. Isso não se discute. Isso não se discute. Não, é lei, é lei. Lei é lei. É. Mas essa carga simbólica que é atribuído, isso gera muito problema. Porque algumas mulheres, ao ter o seu filho lá na hora que está gestando e na hora que está nascendo, o mínimo pensamento de rejeição, né? Porque às vezes acontece isso, tá? A criança nasceu e a pessoa entra ali num processo e às vezes um único pensamento de rejeição, isso arrasta a pessoa por anos e anos de culpa, né? Por causa dessa carga simbólica. Disso que socialmente, por isso que é legal quando você fala dessa coisa da localizar na história aonde que estão simbolicamente, como que funciona, porque essa família tradicional que você menciona, né, que a gente ouve falar, isso parece que foi não existe, né? que não existe, Que não existe. que não existe, mas isso é uma construção pós-guerra, né? Quando vem ali um pensamento americano de que aquela família, né, tinha propagandas, né, de que Foi muito endosado pós-guerra. foi muito Mas ele existe antes. e ela tem o pós-guerra, ele trouxe essa visão dessa família pai, mãe, filho, né, todo mundo sorrindo na cozinha, né, e a gente comprou, de uma certa forma, essa imagem. Né? Essa carga, eu acho que ela traz muito peso. Por exemplo, uma pessoa que é adotada. Ela sempre vai se questionar por que a mãe abandonou. Sim. Ela não vai pensar porque a minha mãe fez isso, que era o melhor para mim naquele momento. Claro. A carga emocional que tem em cima disso prejudica essa própria criança. Sim. A própria mãe, porque ela também se sente culpada por ter colocado seu filho para adoção, mesmo sabendo que era a melhor solução. Então, assim, existem essas configurações que essa carga emocional... Desculpa, falei errado. Essa carga emocional que se coloca dentro da sociedade faz com que as configurações familiares tenham muito sofrimento, né? Desculpa. Pode falar. A semana passada nós fizemos um episódio, né, com a Bruna Surfistinha. E ela trouxe ali eu posso falar isso tranquilamente porque ela falou, né? E ela trouxe a questão da adoção, né? O como que era para ela. Ela foi adotada. Que ela foi adotada, né? E o quanto que perguntávamos, né, se ela quer buscar, se ela gostaria de buscar a sua família biológica, né? Mas aí ela está naquele impasse, né, de busco ou não busco, mas essa dúvida que eu quero dizer, ela vem nisso que quando você fala, né, por que minha mãe me deu, né? E aí quando a gente olha por esse aspecto da humanização, de repente foi um ato de amor, ato de amor da mãe de não poder assumir essa responsabilidade. Não sei se foi o caso dela, né? Também a gente não sabe. Mas a gente pode pensar por esse aspecto que foi o melhor que a pessoa tinha a fazer, né? Eu penso que sim, né? Eu costumo dizer que a gente precisa olhar o passado de acordo com os recursos que a pessoa tinha naquele momento para tomar as decisões. Porque a gente vê muita gente dizendo, me arrependo de ter feito isso, aquilo, mas peraí, quais eram os recursos que você tinha para fazer diferente do que você fez? Eu sempre analiso isso, né? Se você observar naquele momento o que a pessoa tinha para poder tomar aquela decisão, você vai obrigatoriamente dizer que não havia outra forma dela fazer que não fosse aquela que ela fez. Exatamente. Não tinha outro jeito. Porque o recurso que ela tinha era aquele. Isso. Como que você pode avaliar o que você fez no passado com aquilo que você é hoje? Não tem jeito. Isso é interpretação da pessoa, né? Claro. Eu lembro que, eu tô falando muito de mim, mas assim, o meu pai ele sempre tinha uma fala, que era assim, eu cresci com a minha adolescência toda ele falando assim pra mim, se você engravidar alguém, você vai assumir. Né? Essa foi a fala. E isso eu fui gravando.
E aconteceu isso, né? Engravidei a mãe dos meus filhos, né? E aí, o que eu fiz? Eu já me juntei, fui lá, me juntei, começamos a morar junto, não sei o que. E depois eu me questionei, falei, poxa, mas o meu pai tinha falado que eu tinha que assumir. Não falou que eu tinha que me juntar, não falou que eu tinha que... Né? E aí eu interpretei com a minha carga social, aquilo que eu escutei socialmente, né? Ok, ele falou isso, a palavra dele foi isso, mas eu interpretei que ele estava dizendo outra coisa. E ele não disse isso, né? E eu botei uma culpa lascada no meu pai. Você me falou, né? Você... Não. Você não leu as letras miúdas. Eu não lia a carta direito. Não li o contrato. Que ele tava, na minha forma de entender, ele estava correto. Você tem que assumir. Você não pode largar a pessoa fugir e ir embora, né? Mas ele não disse que você tinha que ficar com a pessoa. É verdade, né? Faz sentido. Né? E aí a gente faz uma leitura social das coisas com um certo peso, né? E às vezes nem aquilo. Foi a minha interpretação. Mas veja, ainda que tenha sido a sua interpretação, essa interpretação ela não pode ser compreendida sem entender o momento em que você vivia e quais foram os recursos que você teve para fazer essa interpretação. O que nos faz pensar o seguinte, né? Existe um peso muito grande da cultura sobre aquilo que você pensa, entende e decide. Paira, né, na nossa cultura atual, aquela ideia de que você é livre para escolher aquilo que você quer, que você tem liberdade para tomar as suas decisões, mas não é bem assim, né? Porque qualquer coisa que você escolhe dentro de um conjunto de possibilidades. Se você escolhe alguma coisa dentro de um conjunto de possibilidades, isso por si só mostra que você não foi livre para escolher. Sim. Se você fosse livre para escolher, você escolhia sem alternativa nenhuma. Você escolheria por escolher. Mas a gente não pode fazer isso, né? Você tem que escolher alguma coisa dentro. Agora, veja, essas alternativas que são postas para você escolher, elas foram dadas pela cultura. Uhum. Elas foram dadas pela sociedade. Então, a gente não pode perder isso de vista. Aliás, né? Nós precisamos entender uma questão que pode parecer meio esquisita, mas... não tem como a gente deixar de considerar que nós somos determinados pela sociedade. Né? A sociedade, ela cria as pessoas que ela precisa. Não significa que isso seja algo que não possa ser diferente. Né? A sociedade cria as pessoas que ela precisa. Obviamente, quando eu tenho clareza disso, eu posso transformar as minhas condições de existência e fazer coisas diferentes. Mas, inclusive, até a própria relação emocional que eu tenho com as pessoas, e no caso, na família, isso é determinado pela sociedade. Então, bom, a emoção, se a gente pegar conceitualmente, a emoção ela é iniciada de fora, né? Diferente da motivação. A motivação ela é interna. A emoção não. A emoção, muito embora ela se manifeste no indivíduo, ela é acionada de fora. Então, é por isso que você consegue, por meio de uma série de subterfúgios, produzir emoção nas pessoas. Você produz emoção para poder obter do indivíduo o comportamento que você quer. E a sociedade sempre soube fazer isso. Né? Então, você vê, de novo recorrendo, né, à história, né? Os grandes exércitos, eles eram mobilizados emocionalmente. O que faz o camarada, ele se juntar a um conjunto de outras pessoas, ir lá e matar o outro que ele nunca viu na vida? Isso é um movimento emocional. Ele emocionalmente, ele é manipulado. Né? Então, a emoção, a gente não pode perder nunca isso de vista. A emoção se manifesta no indivíduo, mas ela é produzida de fora. Né? E quando a gente fala de família, é a mesma coisa. As relações emocionais que nós temos na família também são determinadas pela sociedade. Então, como eu dizia há pouco, né? A ideia da mãe ficar feliz, eu estou falando de emoção. Estou falando de um sentimento, né? A mãe ficar feliz e entregar o filho para o exército. Veja, por que ela ficava feliz? Porque a ideia
de felicidade, de entregar o filho para morrer em prol de Esparta, era uma coisa que vinha de fora, não era uma coisa. Então a gente às vezes confunde isso, né? Então a emoção, o sentimento, eles são manifestação no indivíduo, mas eles vêm de fora, né? Você faz atendimento na clínica, né? Com famílias Sim. e casais. O que você tem pego de mais recorrente? A maior dificuldade que você Maior está percebendo dificuldade. quando você faz a terapia familiar? Olha, o que eu tenho mais dificuldade, que eu noto mais dificuldade, realmente é com relação à criação de filhos, né? Como criar os meus filhos, como educar os meus filhos. Tem muita culpa, muito medo, né? Eu noto as famílias muito perdidas. E aí eu faço até um desafio, né? Para a gente poder trazer quantas crianças hoje você percebe que tem limite. No geral, você olha por aí e fala, as crianças não têm mais limite. Não é? Você vê, pô, as crianças têm limite. A criança chega na sua casa, aí chega bagunçando tudo, pega suas coisas, você fala, meu Deus do céu, né? Ela vai, não tem limite. Então você nota. Então veja, quando eu falo, ó, a criança não tem limite de maneira geral, então não é um problema da família. Isso que é importante a gente ter clareza, né? Criança sem limite não é problema da família. Isso é um fator civilizatório. Lembra que eu disse agora há pouco? A sociedade cria as pessoas que ela precisa. A sociedade produz. Então, nesse momento, a sociedade que nós vivemos precisa de pessoas sem limite. Então, ela vai produzir, ela vai produzir maneiras de se conseguir pessoas assim. E é por meio da família. Então, isso que é bastante interessante, né? Então, a família que não consegue dar limites para o seu filho é uma família normal. Hoje não, no contexto atual. Sim. Então, por quê? Porque a família hoje, ela é produzida para ter filhos sem limites. E quando você fala isso, produzir filhos sem limite, você está falando, estamos entrando aí num assunto, por exemplo, capitalismo? Sim, sim, podemos dizer que não tem dúvida, né? Porque vivemos numa sociedade capitalista, né? E aí, veja, a ideia de não ter limites te coloca na condição de você poder fazer o que você quer. Então, hoje, veja, você tem uma ideia assim, olha, eu posso ser o que eu quero, eu posso comprar o que eu quero, a pessoa, ela tem um rendimento tal, mas ela vai lá sem fim, dívida, né? Porque não tem limite, né? Então, isso é importante hoje, uma sociedade de pessoas que não tem limite. Eu preciso estar sempre alimentando essa falta de limite deles. Como, por exemplo, né, uma reclamação que os pais falam muito, a gente estava até conversando ontem a respeito do jogo, né? O quanto que às vezes o pai está dormindo e o filho fica lá jogando e aí o pai vai lá, pede pro filho não jogar e o filho continua, né? E às vezes vara à noite. Então, assim, isso faz com que isso é do interesse, essa falta de limite é um interesse. Existe um interesse ali por trás. Então, retomando, né, aquela questão, né? Eu sei o quanto isso pode parecer bastante desconfortável, né? Mas a família, na atualidade, ela tem pouca capacidade de criar os filhos, de educar os filhos de acordo com seus valores. Pouquíssima condição, né? Aquilo que a gente falou da perda da autoridade, né? Sim, sim. A autoridade dos pais cada vez mais fica enfraquecida. Então, a questão de autoridade, ela não é uma opção. Por exemplo, você como pai, você não pode dizer, olha, eu quero ter autoridade. Não é você que decide isso. Não é você. Né? Isso é dado pela sociedade. E quando eu falo de autoridade, muitas vezes se confunde autoridade com autoritarismo, né? E eu gosto de dar um exemplo de autoridade. Vamos supor que você esteja num ambiente, numa casa que está pegando fogo, tá certo? Então o bombeiro chega.
Aí chega o comandante do Corpo de Bombeiros, né? Tá naquela coisa toda, ele vai chegar e ele vai organizar a saída das pessoas da casa. Ele vai chegar e falar, não, vem cá, você vem aqui, você vai sair por aqui. O que você vai fazer? Você vai obedecer com o maior gosto. Por quê? Porque você entende que ele sabe o que ele está falando. Você vai fazer porque você tem certeza que aquilo que ele está falando é a melhor coisa possível de se fazer naquele momento. Veja, acontece isso hoje em dia com os filhos e os pais? Não. Não. Porque os pais falam uma coisa, aí ele vai nas redes sociais e está falando outra. Ele vai nos filmes, nas séries que fazem chacota do pai, da mãe, coisa e tal. Então, a criança, ela efetivamente não enxerga no pai uma pessoa de autoridade. Você acha que é diferente, por exemplo, isso que você está me falando agora, dessa autoridade? Porque antigamente, né, antigamente que eu digo é quando eu era adolescente, né, a gente, existia uma certa subversão ali do jovem, né? Então o jovem, ele queria desafiar, né? Desafiava os pais, entendia, lógico, a gente tinha que entendia que os nossos limites ali, mas a gente procurava desafiar. É diferente do que está acontecendo hoje? Você acha que não é um desafio deles, é uma perda mesmo de referência? Tem uma história que um amigo meu, Gil Gonçalves, né? Ele contava que eu sempre acabo usando para poder falar sobre essa questão, né? Até um tempo atrás, você tinha uma seguinte situação, né? A criança ia sair e aí a mãe chegava e dava roupa para a criança, né? A criança olhava aquela roupa e falava, puxa, mas isso é ridículo, né? Coisa feia, né? E ela não gostava da roupa, mas a mãe falava, não, você vai pôr essa roupa, vai pôr e acabou. Aí a criança colocava aquela roupa, saía na rua, se sentia mal, falava, meu Deus, todo mundo tá olhando para mim, tirando um sarro, mesmo quando tivesse. Mas ela não ficava confortável com aquela roupa, ela, né? E assim, até ela chegar na adolescência, que ela se rebelava e falava, não, agora eu vou usar o que eu quero usar. Hoje em dia, a criança escolhe. Escolhe aquilo que as redes sociais falam para ela escolher. Qual a diferença? Que quando ela ficava antigamente revoltada por achar que ela estava usando aquilo que ela não queria, que ela era obrigada a usar, na adolescência ela se rebelava e ia procurar aquilo que ela queria. Hoje não. Hoje ela acha que escolhe, mas ela é determinada por aquilo que a rede social fala para ela usar. Que a televisão fala, o que o filme fala, então ela não consegue se rebelar. Então ela perde essa capacidade de ter autonomia, né? Eu acho essa história bastante interessante. Ela não é uma criança que subverte. Não, ela é uma criança que não tem essa alienado, né? E essa é a grande contradição. Veja, quando você tinha um pai autoritário, a criança, e autoritário mesmo, você pega o pai aí do século XIX, no século XX, até metade aí do século XX, era o pai autoritário mesmo, né? Mas o que acontecia? A criança, ela conseguia perceber que ela estava sendo subjugada. Ela sabia, ela tinha certeza, ela se revoltava, e aí ela lutava e ia e conseguia se estabelecer e formar uma identidade diferente, né? Por quê? Porque ela reconhecia que estava sendo subjugada. Na atualidade, a criança não se percebe subjugada. Ela pode o que quer, só que na verdade não é o que ela quer, né? Ela pode fazer aquilo que ela foi determinada para fazer. Entendi. Então ela não consegue ter, nesse sentido, ela é obediente. Essa é a grande contradição, né? Aquele adolescente rebelde que você tinha, você não tem mais hoje. Por quê? Porque ele não aprendeu a lutar com a autoridade. Ele aprendeu a obedecer uma autoridade que ele não percebe sendo autoridade. Que não é os pais. E que não é os professores. Não são os pais, nem só porque... Nem professores, nem nada. As duas grandes agências formadoras, que é a família e a escola, hoje, elas perderam a autoridade, né? Sim. Veja, eu estou falando da autoridade, não estou falando do autoritarismo. Não estou querendo falar daquela escola autoritária, não estou dizendo que... né? Porque também pode parecer, né? Uma defesa do pai autoritário, da escola autoritária. Não é isso, né? Não é dessa autoridade que eu estou falando. É que o pai, a autoridade do pai,
ela tem o objetivo de produzir um filho com autonomia, um filho com possibilidade de crescer, né, de se desenvolver. Agora, a autoridade que está aí nas redes sociais, na indústria cultural, é uma autoridade que se faz valer pelas vantagens que pode ter sobre aquela criança. É diferente. E o que nós temos hoje é isso, né? Essa dificuldade efetiva dos pais se estabelecer como autoridade. Por quê? Porque a autoridade não é o pai que decide ter ou não ter, é a sociedade. E essa sociedade, na atualidade, ela vem cada vez mais enfraquecendo a autoridade dos pais e da escola de maneira geral. E até quando nós estávamos, antes de entrar aqui no podcast, a gente estava conversando, né, Magali? Sim. E você estava falando a respeito de essa autoridade também não se dá por bater, né? Não, de maneira alguma. Você, inclusive, falou uma coisa bem bacana sobre essa questão de bater em filho. Você poderia trazer essa sua visão? Porque a gente tem uma dificuldade, porque geralmente o nosso pensamento é muito linear. É uma coisa ou outra. É outra. É uma coisa ou outra. É sim ou não. É aquela coisa binário, né? binária, simples, né? Mas a vida não é assim, né? A vida ela múltiplas possui outras possibilidades. coisas, exatamente, né? Então, quando a gente se posiciona, por exemplo, contra a violência contra a criança e adolescente, né? Eu entendo que jamais, em hipótese alguma, uma criança deva receber, ainda que seja tal palmadinha. Eu vejo uma palmada que seja um ato de covardia, porque vejo o tamanho de um adulto em uma criança. A criança não tem como se defender. É uma coisa que não faz sentido, né? Você bater numa criança. É algo que, na minha cabeça, não cabe. Agora, não significa que você não tem que ter autoridade, que você não tenha que colocar limites no filho. É diferente, né? Você tem que saber como colocar os limites sem que haja a força física imperando sobre isso. Você tem que saber, né? Só que o que acontece é aquela coisa, né? Como a gente tem essa forma binária de pensar, hoje em dia se fala, os filhos estão assim porque não podem mais bater. Não, não é isso, né? Os filhos estão assim hoje porque a autoridade do pai foi retirada, da mãe foi retirada. Não é porque não pode mais bater, não é isso, né? A violência contra a criança não faz o menor sentido. Você tem, veja, você é grande, a criança é pequena, você tem outras possibilidades de colocar limites no filho, porque muitas vezes, vamos supor, né? Você está na praia com o seu filho, né? 4, 5 anos, né? Aí você está lá, aí a criança fala assim, pai, eu vou entrar na água. E tá você fala, vai, meu filho, porque eu não quero reprimir você. Não, né? Você vai falar, não vai e pronto. Você não precisa bater no filho para dizer que não vai. Você pode pôr de castigo, você pode... Uma série de coisas que você pode fazer. Não precisa exatamente exercer aquela punição física, né? Nem nos animais a gente comentava, né? Nem animais, né? Hoje em dia você faz adestramento com punição, né? Você faz com estímulo positivo, né? Dá um petisco, um negócio para... Por que com criança deveria ser diferente, né? Então não é isso, né? Então a gente tem que fazer diferente, sim, né? Mas, agora... Eu gostaria também de dizer o seguinte, né? A ausência de autoridade que nós observamos hoje, que é a pergunta que você fez, né? Quando as pessoas vão no consultório, que procuram? Eu vejo muito a dificuldade do exercício de autoridade dos pais, né? Na criação dos filhos. E isso, eu volto a dizer, não é falha dos pais. Não é falha dos pais, porque... A autoridade não é algo que o pai decide ter ou não ter. A falta de autoridade, efetivamente, diz respeito ao momento civilizatório que nós temos. Porque, veja, se os pais, de maneira geral, não têm autoridade sobre os filhos, não ter autoridade sobre os filhos é normal. É normal. Então, agora, claro que isso não é bom. Para a saúde mental não é bom. Nem tudo que é normal é bom. Era justamente isso que eu ia falar. Antigamente, fumar era normal. Mas não fazia bem para a saúde. Então, veja, não significa que... Não. Então, o que nós precisamos pensar de que maneira vamos trabalhar. Agora, claro, quando a família me procura,
no consultório, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trabalhar com essa autoridade, né, do pai, resgatar essa possibilidade, para daí ele pode exercer essa autoridade, mas não que seja culpa dele o fato dele não ter autoridade. Né? A gente vai trabalhar para que ele consiga resgatar essa autoridade, mas é importante que ele entenda que o fato dele não ter autoridade não foi a falha dele, foi por conta de uma estrutura muito maior. Ele pode recuperar, ele pode desenvolver essa autoridade? Claro que sim. E isso é muito saudável. Só que é importante que esses pais e essas mães não se culpem, porque a culpa dificulta ainda mais o exercício da autoridade. Como é que você, se sentindo culpado, você vai exercer a autoridade? Você não exerce. Então, antes de mais nada, é importante que os pais e as mães entendam que não é culpa deles não ter autoridade. Eles foram pressionados para não ter autoridade. Né? Isso que é importante a gente dizer. Por isso que eu queria fazer uma relação com isso que você falou, que essa falta de autoridade está prejudicando a saúde mental e a gente percebe isso na adolescência. Uhum. O número de pacientes mesmo que eu atendo, eu estou com 3 adolescentes, os 3 sofrem bullying na escola. E os pais, eu atendo alguns pacientes que os pais estão... que a questão principal, o cerne principal da terapia é a culpa, o medo e não saber lidar com ansiedade, depressão, com bullying, com a automutilação, com as tentativas de suicídio. Os pais se sentem mais perdidos ainda diante dessas coisas que está acontecendo. É isso mesmo, né? Tem uma pergunta que eu considero super importante a gente fazer, né? Que ajuda a entender um pouco a condição que essas famílias chegam buscando ajuda. A pergunta é a seguinte: quais foram as condições objetivas que essa família teve para ser diferente do que ela é? Essa pergunta tem que ser respondida. E você vai invariavelmente notar que realmente essa família não podia ser diferente daquilo que ela é. Vamos fazer diferente, a terapia é para isso, né? Obviamente, Sim. A terapia ela existe para a gente poder transformar, né? Mas as pessoas elas precisam se ausentar da culpa, entende? E numa sociedade, só para complementar, né? E numa sociedade como a nossa, a culpa ela motiva, né? A culpa ela mobiliza as pessoas, né? Porque quando você sente culpa, você deixa a pessoa fazer o que quer, né? Você disse que nisso que você está falando, as famílias são o que elas são ali, você vê que elas estão tentando ser outra coisa? Eu tenho certeza que sim. Uhum. Só que elas não conseguem entender aquela ideia, né? Me dê um ponto de apoio ao movimento mundo. Uhum. Elas não têm esse ponto de apoio. Por quê? Porque as coisas elas estão soltas, né? Você tem que dar um ponto de apoio para a pessoa, então eu posso fazer isso, então eu posso fazer dessa forma. Sim, você pode fazer assim, você pode fazer dessa forma. Que remete àquela questão que a gente estava falando da adoção, né? Veja, quando você não consegue entender que a mulher doa um filho porque naquele momento era o melhor que ela podia fazer para aquela criança, ainda que ela não saiba, né? Você começa a entender a coisa de outra maneira. Quando a família chega para você, se a família foi para terapia, já mostra que ela quer mudar. Mostra que já está esgotado todo o repertório que ela teria para poder fazer alguma coisa diferente. Então, isso já mostra que ela quer mudar. Então, vamos trabalhar na mudança. E a mudança, efetivamente, ela demanda você se confrontar com as verdades que você tinha estabelecido até então, né? Sim, porque se ela está tentando ser algo que ela não é, está se pautando em numa referência, uma referência social, ao qual ela não está ali, não se encaixa, né? Perfeito. E o bacana é ela poder entender o seguinte: se ela está procurando terapia, é porque ela fez exatamente aquilo que ela foi designada a fazer. Entende? Uhum. Se nós entendemos que a sociedade ela produz a família para que essa família entregue o filho que a sociedade precisa, a família não está errada. A família está fazendo exatamente aquilo que ela foi construída para fazer. O que nós precisamos pensar é o seguinte: bom, isso que você está fazendo não está gerando situação de saúde mental. Então a gente precisa reverter isso. Sim.
Ou seja, a ideia da clínica não é ela se encaixar naquele modelo. Isso, perfeito. Aí é fazer com que ela questione esse modelo. A clínica subversiva. A clínica subversiva. Mas a gente fala que a psicanálise é isso, né? O Freud disse isso, né? Quando ele foi lá para Estados palestra, Unidos, lá, né? Lá nos Estados Unidos. nós viemos trazer a praga, né? O pessoal tá feliz, mas peraí, a gente vai trazer a praga aqui para Foi eles. pra Jung que ele falou isso Foi para daí. Jung, foi exatamente. Ó, eles estão felizes, mas não sabem que nós trouxemos a praga para eles. Trazer Eu queria falar rapidamente sobre duas questões que eu acho que também a clínica atravessa, que é hoje o trabalho, como ele ocupa os pais também, que fica difícil essa relação com os filhos, tudo é terceirizado, né? É babá, é a escola, é a creche, tudo é terceirizado e isso atrapalha muito essa relação. E também as separações, né? Porque existe aí os divórcios, separações tumultuadas, com alienação parental. Eu queria que você falasse um pouquinho antes da gente acabar, né? não, você viu que... Passou tão Eu rápido. falei, nossa, Rayane, você tá roubando tempo aí, porque... Meu, foi 1h30 de conversa. Rapidinho, Você né? percebeu isso? Não percebi. E ainda tem assunto, né, Ainda Leandro? tem assunto, Tem assunto, ó, eu falei só as duas primeiras aqui, tem 8 ainda. Bom, nós temos uma cultura, né, que nos colocam cada vez mais necessidades para serem atendidas, né? Então, se você olha até um tempo atrás, o que você precisava para viver é muito diferente de hoje. Então, Sim. hoje, eu vou dar um exemplo bastante simples, né? Hoje, quem é que vive sem o celular? Impossível. Gente, não, na boa. É muito difícil alguém que não use celular. Até tem. Mas é muito difícil, né? Porque tudo tá lá. Agora, se você pega... Não precisamos nos afastar muito, não. Você pega 30 anos atrás, não era assim. Não. Né? Não era assim. Agora, veja... para você ter um celular, imagina o quanto de coisas que você precisa, o quanto de trabalho que você tem que ter, o quanto da sua vida retirada das relações que você tem para poder fazer o uso do celular. Né? Então, isso impacta. A presença do celular é um elemento bastante simbólico, né? A presença dele na nossa vida já indica o quanto que nossas relações foram transformadas. Agora, veja, não é fácil ter um celular. Você tem que gastar um dinheiro para ter um celular que vai durar 2 anos no máximo e você tem que trocar o celular. Você tem que manter um plano de internet, tá certo? Não é qualquer um, não. Tem que ter um plano bacana, porque você vai usar o seu celular, inclusive, para você mostrar a sua carteira digital para o guarda que te parar no trânsito. Se não pegar um negócio lá, você pode ter problema. Ó, dor de cabeça. Então você tem que ter um plano legal de internet, você tem que ter um plano legal na sua casa, porque, afinal de contas, você não pode ficar sem internet. Então, veja só, isso significa que você tem que trabalhar a mais. Não só no trabalho, né? Mas você tem que se dedicar mais para isso. São coisas que você vai retirando das suas relações. Né? São coisas que você vai alimentando que estão fora, né? Daquilo que você tinha até um tempo atrás. Né? Então, isso vai exigindo que as pessoas sejam se envolvam mais em trabalho e mais atividades. Né? Então, geralmente, a pessoa sempre tem que ter uma renda extra, né? Você vê isso, né? Eu tenho que fazer uma coisa a mais, tenho que fazer... Então, a pessoa trabalha mais hoje em dia, né? Sim. A pessoa tem que trabalhar mais para poder dar conta. Eu só falei do celular, né? Tem outras coisas aí que a gente pode pensar também, né? Então, isso tudo contribui para a ausência das pessoas nas relações. E você sabe que nessa pergunta da Magali, uma coisa que a gente vê muito é a culpa, principalmente a mãe, né? Principalmente a mulher, ela tem muita culpa por ter que trabalhar. Então ela fica ali, porque não são só 8 horas fora de casa, é 8 horas mais o trânsito. Então às vezes chega até 12 horas fora de casa. E aí a mãe vem para casa, vai pegar o seu filho, e ela sente uma culpa muito grande.
Uma culpa muito grande acha que não foi, que não é mãe, acha que é uma mãe, uma frase que eu ouço muito, uma mãe de merda, né? Porque afinal de contas... Negligente, Negligente. E aí, justamente por causa dessa carga, né? Isso aparece também ali Claro, não tem dúvida. Olha só, a mulher, principalmente, ela fica numa situação muito difícil, porque, veja, uma coisa que eu acho bastante interessante, só um parênteses, né? É dizer que a mulher conquistou o mercado de trabalho. Gente, a mulher sempre esteve no mercado de trabalho. Desde sempre. Desde sempre ela esteve. Sempre, né? Eu acho interessante, uma conquista. Não, ela sempre esteve, né? E de maneira bastante intensa. Né? De maneira bastante... Ela sempre trabalhou, a mulher sempre trabalhou, não é? Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho se deu junto com o homem, né? Foi junto, né? Ele sempre trabalhou, né? É claro que isso tem a ver com um modelo de família, no qual a mulher ficava em casa, mas esse é um modelo de família que foi estabelecido no século XIX, século XX, que era a família burguesa, o ideal de família do século XX, que nunca se estabeleceu, né? Esse sempre foi o ideal, né? Mas a mulher sempre esteve presente, né? No mercado de trabalho. Então, isso, para mim, é uma coisa que a gente tem que ter essa clareza. Mas a culpa, ela é uma coisa mais moderna. Então, mas aí é que acontece, né? Hoje em dia, não basta você estar no mercado de trabalho, você tem que ter sucesso. Você tem que ter sucesso. Estudar. Eu acho um absurdo, quer dizer, o camarada que fala assim, não, eu quero trabalhar aqui, né? Não, mas você vai ficar estagnado aqui. Não, eu quero trabalhar. Ele é mal visto, né? O indivíduo que fica muito tempo numa empresa, ele é mal visto. E a mulher da mesma maneira, né? Então a mulher, ela tem um trabalho dobrado, né? Porque além dela trabalhar, ela tem que cuidar de casa. Né? Dos filhos. Tem que cuidar de casa. E aí vem aquela coisa, né? Que a mulher, eu acho interessante as coisas que vão sendo criadas, né? Porque falar a mulher, ela tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, ela é obrigada a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é que ela tem capacidade. Ou ela faz as várias coisas ao mesmo tempo, ou ela não faz, né? Ou ela fica cuidando de casa, né? Então não é uma capacidade, ela é obrigada a fazer isso, né? Então não é que ela... Isso não é uma coisa... E aí, muitas vezes, algumas mulheres se sentem vaidosas com isso, porque, nós mulheres... Não, vocês, mulheres, são mais... Cobradas. Cobradas, não só... cobradas e também... Ou você faz isso, então fica cuidando de casa. Então, a mulher vai lá e consegue fazer Eu acho que coisas, isso está né? muito errado quando fala assim, ela não faz nada, ela é do lar. Que é maior trabalho do que do lar? Já ouviu muito isso, Magali? Nossa Senhora, como eu ouvi isso. Verdade. Do lar, que nem essa família do século XIX, do início, é a mesma coisa. O homem estava trabalhando fora, mas ela estava garantindo tudo. Ela também estava trabalhando ali, garantindo todas as coisas. Então, o trabalho dela é tão intenso quanto. O Sócrates, ele só conseguia fazer a filosofia dele porque a Xantipa lavava a roupa para casa, para fora. A Xantipa, que era a mulher do que Sócrates, sustentava ele, né? que sustentava. Poucas pessoas sabem quem é a Xantipa. Agora, Verdade. Sócrates, muita gente já... mas peraí, se ela não tivesse ficado lá lavando roupa para ele, o cara ficava o dia todo pensando, bacana, legal, eu trouxe muita coisa importante, mas peraí, né? Ele teve alguém que sustentava ele, né? Então, essa é a questão, né? Que a gente precisa retomar também, né? Né? E tem essa também, né? Quando o homem lava a louça, faz alguma coisa, nossa, ele ajuda ela. Ele não ajuda, ele participa, ele não é hóspede na casa. Interessante. Sabe que teve um tempo que eu fui fazer a visita na família, um tempo atrás, né? Aí terminou, eu fui lavar louça, o pessoal até tirou foto, falou, não, peraí, isso é normal, né? É normal a gente lavar louça, né? E o pessoal não conseguia, nossa, mas não, você lavando louça. Mas veja que a coisa não é tão antiga, né? A coisa está muito presente. Muito presente, tem... Muito presente. Quantos relatos eu já não vi na clínica do homem tá lavando a louça, ou o irmão, tem o irmão e as irmãs, né? E o pai chega lá falando, não, você não vai lavar louça, você tem as suas irmãs. Isso, tanta mulher em casa, como é que você vai lavar? Eu já ouvi isso. Já ouviu isso? Já. Mas que retoma aquela questão do início da nossa conversa, que foi do papel materno e do papel... Sim. Que as mulheres, elas não sabem, mas essa ideia de se colocar essa
coisa da cuidadora, isso também é uma coisa construída, né? Sim. Não é natural. Não é que a mulher é naturalmente cuidadora, ela foi produzida para isso. E eu já ouvi assim, mas vocês nasceram com dom de limpar a casa. Eu não sei limpar a casa. Falaram isso? Já ouvi isso. Foi alguém que não queria limpar a casa, né? Que falou isso. Posso falar, não sei, né? É fácil. E elogia, fala, nossa, mas você limpa a casa de uma maneira tão legal, parabéns, né? Olha, se eu pegar isso, não consigo não, vixe. E olha, fantástico. você falou dessa questão da sociedade. O que o capitalismo, por exemplo, não ajudou isso, né? Porque hoje a mulher ela tem que pagar a babá, ela tem que cobrir os filhos de atividades, que nem pagar o inglês, a escola. Então, a sociedade pregou isso da mulher trabalhar fora, mas em compensação, os cuidados está sendo tudo terceirizado. Com certeza. Nunca se aumentou tanto o número de cuidadoras de idosos. Isso. Né? Nunca se aumentou tanto o número de clínicas que atende variados autismo, atividades físicas e tudo mais. Então, assim, todo o cuidado, professores pedagógicos, né? Assim, claro, a gente não pode colocar isso tudo na conta do capitalismo. Acho que o capitalismo, ele intensificou algo que já existia. No capitalismo, isso ficou de maneira descarada e pronto. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante é isso, né? Veja, a tecnologia, que é um produto do capitalismo, não dá para negar. Tecnologia e capitalismo caminham juntas, né? Ela facilitou tanto a nossa vida, tanto que hoje você tem tudo muito prático. Fisicamente você não precisa fazer quase mais nada. Então o que você faz? Você vai lá e paga a academia para ficar cansado, para fazer força, né? Não é estranho uma coisa dessa? Então tá tudo tão Às prático, vezes só paga, né? Que nem eu. Porque tem a culpa, né? Não, se você vai no médico, né? Se você vai no médico com queda de cabelo, eu ia falar, mas você não faz exercício físico, né? Você tem que fazer exercício físico, né? Qualquer coisa qualquer coisa. A primeira coisa que ele fala. Você faz isso. Não, então, doutor, eu tô com um problema aqui no olho, né? Que saiu uma coisa. Mas você faz exercício físico? Não, tem que fazer exercício físico. Uma vez eu fui no médico que ele tava com um formulário lá, né, preenchendo, você toma remédio, né? Aí ele falou, você faz exercício físico? Eu falo, não. Ele falou, eu também não. Que maravilha. É protocolar, né? Protocolar. Tão certo. Tão certo, é. Mas inclusive a Rayane acabou de me avisar aqui que o tempo estava errado, viu? Ah, tá. É isso aí, Rayane. Temos mais uma hora ainda? Tem mais meia hora. Ah, tá. Bom. Então é isso. Então, você já falou coisas pessoais, eu vou falar das minhas, né? Eu sou divorciada há pouco tempo, faz 3 anos. Meus filhos adultos, né? Mas, assim, também na clínica eu pego muito casos de separação e o estrago que isso faz quando não é bem conduzido, né? E o número de separações ele só aumenta. Eu acho que a única relação que eu vi que está aumentando são as uniões homoafetivas, que são as únicas que estão crescendo, mas, ao contrário, as separações estão aumentando. Principalmente aquilo que a gente chama de divórcio cinza, que já é com pessoas que já viveram mais de 20 anos junto e tudo mais. Mas, assim, o impacto que isso tem na criança, com todos esses problemas que já andam junto, eu acho que o estrago também é grande quando não é bem conduzido. E você pega bastante esse problema na clínica? Sim. O que nós vemos muitas vezes, né, é a situação de que os pais estão em litígio, né, o pai e a mãe estão em litígio e acabam colocando a criança no meio, né? Muito comum, né? É muito comum. Se os casais entendessem que a separação, na verdade, ela é o auge do casamento, ela não é uma falha, né? As pessoas caminham juntos até o momento em que não dá para caminhar mais, né? Se você está junto com uma pessoa e, num determinado momento, estar com essa pessoa significa não se desenvolver mais, então não tem o porquê de você ficar com ela. É engraçado como todo rompimento, ele tem esse viés, né? O viés
Da fracasso. raiva, o fracasso, o ódio, O ódio, e isso fica, né, nas relações. O Goethe, ele é o precursor do romantismo, né? Sim. O Goethe é fantástico, né? Então a obra mais conhecida dele é o Fausto, né? Ele demorou 40 anos para escrever o Fausto, né? Mas escreveu outras obras, né? Então tem uma obra interessante chamada Afinidades Eletivas, né? Que conta a história de um casal que se dava muito bem, né? Super bem, ricos, né? Tinha uma propriedade, eles estavam inclusive reformando a propriedade, e depois acontece uma situação em que o homem ele se interessa por uma moça e a mulher se interessa por um homem, né? Então por isso que é afinidade eletiva, porque na química, a afinidade eletiva é isso, quando você tem dois elementos muito unidos, na presença de um terceiro, um dos elementos se descola desse e se junta com o outro, né? Então, mas, enfim, não é um enredo que eu quero falar, não. É que é de uma personagem que tinha, né? Tinha uma personagem que era meio que o conselheiro dos casais. E ele tinha uma ideia sobre casamento, né? Ele dizia o seguinte, que os casamentos deveriam durar 5 anos. Né? Então, você deveria se casar por 5 anos. Já em contrato. Já no contrato, ó, dura 5 anos. Caramba. O que iria acontecer, né? No final de 5 anos, olha, terminou, então cada um vai para o seu canto. Se alguém do casal gostasse da relação e quisesse muito ficar com o outro, o que ele ia fazer? Quando tivesse faltando mais ou menos um ano e meio, ele ia fazer de tudo para reconquistar a pessoa. Olha. Né? Não é interessante isso? Agora, caso não conseguisse, olha, já estava combinado, 5 anos. Pronto, não teria ódio, não teria problema nenhum, né? Tá dentro daquilo que a gente combinou, né? Já é uma coisa interessante, né? Sempre achei interessante, Acho né? que vale isso daí. Válido, né? Vale essa ideia aí. Fazer Vou lançar campanha. lançar campanha. 5 pois anos né? de É bastante casamento. interessante, né? Você ter uma relação assim, né? Pronto, né? Não teria problema nenhum, né? Não teria esses ódios, essas coisas, né? Mas é isso, né? Então, muitas vezes, veja, você tem pessoas que se casam umas com as outras, né? Com a ilusão de que você vai mudar outra pessoa, porque você nunca vai casar com a pessoa exatamente do jeito que você gostaria que aquela pessoa fosse. Sempre tem uma coisa, então, dependendo do defeitinho que a pessoa tem, né? Você acha que você vai consertar. É um problema, né? Sim. Um problema muito sério. Você não vai consertar, porque cada pessoa tem o seu jeito, né? Outra situação é aquela que fala assim, mas antes de casar você era de um jeito, agora você é de outro. É isso mesmo, porque as pessoas mudam, claro, né? Agora, o quanto que você está disponível a ficar com a pessoa, mesmo que ela seja diferente, né? Então, são coisas que as pessoas não pesam. E aí fica aquela visão de casamento eterno, que a pessoa é só minha, aquela coisa, né, que ela não pode mudar, que ela não pode ser diferente, que ela tem que atender às minhas expectativas, né? O Peirce, ele tem que é chamado de oração da Gestalt, né? Bastante interessante, né? Que diz mais ou menos assim, olha, eu sou eu, você é você. Eu não estou nesse mundo para atender às suas necessidades e você não está nesse mundo para atender às minhas, né? Ele começa assim, eu não estou nesse mundo para atender às suas necessidades e você não está nesse mundo para atender às minhas. Eu sou eu, você é você. E se um dia a gente se encontrar, é lindo. Se não, nada a fazer. Essa é a questão, né? As pessoas elas têm que estar juntas não para atender às suas necessidades. A pessoa tem que estar junta porque quer ficar com você, pronto. Você não tem que ficar esperando. E muitas vezes, no consultório eu vejo muito isso, né? As pessoas chegam já em litígio, em briga, já dizendo, olha, nós estamos nessa situação, nós estamos nesse inferno, as pessoas falam, porque ela faz isso, nós estamos assim porque ele... Não, então, peraí, né? Você não pode ficar querendo que o outro haja de acordo com aquilo que você quer que o outro seja, né? A ideia, quando a gente trabalha com casal, é o seguinte, bom, tem alguma coisa no seu parceiro, na sua parceira, que você acha que tinha que ser diferente? Então, o que você pode fazer
para desenvolver no outro a vontade dele ser diferente. Olha como é diferente a coisa. Sim. Você não pode obrigar o outro a ser diferente, mas o que você pode fazer para que o outro sinta a vontade de ser diferente? Né? E aí você vai ver que se você quer que o outro seja diferente, é você que tem que mudar, não é o outro. Eu tô pensando aqui esse negócio dos 5 anos. Ele gostou. Achei bem interessante. Eu sempre achei interessante essa ideia. Porque eu fico pensando, né, lá numa empresa, assim, né, quando o pessoal fala, ó, esse mês parece que vai ter corte, né? As pessoas parecem que trabalham mais, né? Fica todo mundo concentrado. Quando der os 4 anos ali, acho que as pessoas vão ficar mais gentis, né? Vão mais gentil, vão tratar melhor, se quiser, vai trazer né? presente. Se não quiser, tá bom. Ó, chegou o tempo. Ó, venceu. Porque Venceu agora a bem. gente está falando de casal, mas não é casal que a gente vai falar, Verdade, é família. É família. Eu sou a chata do rolê, tá? Tá certo. Vamos voltar, né? Volta. É que eu achei interessante, Margarida. Tô vendo Olha o que ele fez. o que ele fez. Eu ouvi muito isso. Mas no caso aqui, que é a alienação parental, que me preocupa, porque você disse, né? Fica essa guerra de poder e usa a criança no meio, né? E tem muito dessa construção social, né? Você está desmanchando a família. Olha, quando um ou outro pede o casamento, pede a separação. E aí entra a questão da... Minha voz está sumindo. Aí entra essa questão dos filhos, como eles, dentro dessa guerra de poder, entre quem pode mais ou quem vai ficar com quem, eu acho que os pais não percebem o estrago que eles estão fazendo. Porque é muito difícil, por exemplo, uma criança de 5 anos, 6 anos, entender que aquilo é uma separação. A criança carrega uma culpa, como se ela fosse culpada, pelo menos é o que eu mais pego na clínica, né? Você sente isso, que os filhos acabam se sentindo muito culpados dessa separação? Assim, a gente não pode perder de vista que os filhos sempre querem que os pais fiquem juntos, porque a noção que ele tem de família é aquela, né? O pai e a mãe junto. Então, toda e qualquer separação, com certeza, vai trazer sofrimento para as crianças. Não tem dúvida. Né? Ainda que seja um casal que não se dê bem, que brigue, não importa. A criança sempre tem, de maneira geral, aquela vontade que os pais fiquem juntos. Então, não dá para você dizer o seguinte, ó, a separação não vai trazer sofrimento para os filhos. Vai. O que a gente precisa pensar é de que maneira esse sofrimento pode ser minimizado. E aí, o que você precisa, no caso de uma separação, é que os pais entendam que eles podem diminuir esse sofrimento. Também tem uma outra coisa, né? Pensando nisso, não dá para você falar assim, então não vou me separar para não causar trauma para os filhos, né? É complicado, né? Porque daí, sei lá, né? Você o trauma é até pior. Exatamente, né? Você pode até trazer coisas mais difíceis, né? Então, ter essa clareza. Vai trazer sofrimento. Então, como que a gente pode? E aí, necessita o quê? De uma conversa entre os genitores para que a coisa seja menos sofrida possível. Só que tem um problema, né? Geralmente, quando você está em litígio, em briga, você tem o emocional funcionando. Então, o seu objetivo é destruir o outro, né? Porque o outro foi o responsável pelo seu sofrimento. Então você fica meio que não percebe, né? Você não enxerga mais a criança. E aí, muitas vezes, você até coloca a criança contra o outro, né? Que é a tal da alienação parental, que também é bastante polêmica, né? Sim. Não vou entrar na questão da polêmica, mas que existe sim, né? Um pai ou a mãe colocando a criança contra o outro, né? Isso a gente vê muito mesmo, né? E aí você vai usando a criança, né? De escudo ou de arma mesmo, né? Para atacar o outro ou para se defender do outro, né? Então, esse é um problema. É muito interessante quando se trata de separação, e aí sem querer fazer apologia para terapia de família, de casal, seria importante, né? Que se buscasse uma forma da gente trabalhar com a mediação, né?
sabe? Você poder discutir, né, no caso com um terapeuta, a melhor forma de você se separar. Acho que seria bacana, né? Mas isso envolve uma maturidade muito grande do casal, Sim. né? Envolve, Difícil né? isso. Agora, nada que não seja impossível, né? Sim. Sim. Por exemplo, você poderia ter, né, o ideal, né, quando o advogado ele recebe um pedido de divórcio para ele trabalhar. Seria bastante interessante que ele verificasse isso e encaminhasse, né, esse casal que está se separando para uma terapia de casal, porque isso que é importante a gente poder destacar. A terapia de casal, ela não é para juntar o casal. É para que as pessoas consigam se perceber no casamento, né? E muito embora o podcast hoje seja de família não de casal, mas a gente está falando da questão do rompimento do casal para poder dar uma outra estrutura para a família. Porque, veja, ainda que você se separe, você vai continuar pai ou mãe. É Então não exatamente isso tem que eu ia essa, falar. não tem essa, né? Porque é aquilo que a gente falou, é isso que forma a família, né? Então, ainda que você se separe, você vai ter o seu filho e o melhor dos mundos para a criança é que os pais eles consigam se compreender, se dar bem, né? Sem que haja necessidade de ficar colocando a criança como o centro dos conflitos, né? A criança como centro, né? Eu queria muito falar disso. A criança como centro. Então, se você... o casal se separa, resolve se separar, cada um pro seu canto. E aí ninguém cessa o desejo, né? O pai vai arrumar uma companheira, a mãe vai buscar um outro companheiro, né? Às vezes demora para eles chegarem nessa... E aí tem o filho, né? E uma coisa que eu encontro muito é a culpa dessa mãe ou do pai, né? Vou lá em busca de um companheiro, mas tem o filho. Então, aí eu vejo um certo exagero na atenção que se dá ao filho ou à filha, né? Um certo exagero na atenção, até mesmo para compensar o seu próprio desejo de mãe, não, o seu próprio desejo de mulher, né? Ou o próprio desejo de Que homem, isso né? acontece mais com a mulher do que com o homem, né? Sim, a culpa sim. Sim. A culpa e essa atenção excessiva que se dá ao filho, ok, eu vou sair com alguém, mas antes eu vou te compensar aqui. Eu vou te dar atenção, eu vou te dar não sei o quê. E funciona ali como se fosse um jogo, né? Um jogo você observa esse tipo de coisa? É uma forma de compensar, né? Uma Uhum. forma de você compensar. Sim, mas quando a coisa ela começa conflituosa, a tendência é que ela se mantenha, né? Porque se você consegue, junto com o seu ex-parceiro, ex-parceira, né, ter uma relação legal com o seu filho, isso vai fazer parte da coisa. E aí, e é o melhor dos mundos, claro, né? E aí a sua ex-parceira ou seu ex-parceiro até compreender, né? Olha, é importante que seu pai e sua mãe tenham uma outra pessoa, sabe? Aquela coisa de construir junto, entender a questão da família. Agora, veja, é difícil mesmo, né? Para a mulher. A gente estava falando da mulher. Para a mulher é muito mais difícil, né? Porque geralmente, a criança vai ficar com a mulher. Geralmente. Né? E a mulher ela vai ficar mais tempo com a criança e com menos tempo de se dedicar a uma nova relação. Sim. Né? Geralmente o homem ele é aquele que vai ficar mais livre para arrumar a pessoa e quando essa pessoa estiver junto com ele vai ser uma pessoa super legal que vai dar brinquedos, né? Então o homem fica numa situação mais confortável, né? A mulher não. Paira, inclusive, sobre a questão da mulher, a questão da mãe, que é uma santa, né? Que tudo que ela faz é pro filho. Sim. Então, se a mulher arruma um outro homem, olha, a mulher trazendo um outro homem para casa, como que é esse negócio, né? Não está dando atenção pro filho de maneira suficiente, então pesa também sobre a mulher. Então, eu não sei se é uma forma de compensação, né? Não sei, pode ser que seja, né? Mas também tem uma questão bastante objetiva aí, né? De desvantagem para a mulher, né? Eu vejo isso, né? E o que isso produz, né? Por exemplo, se eu
nesse jogo, né, eu dou mais atenção para o filho, porque eu quero disso algo, né? Como que fica isso, né, no próprio desenvolvimento do filho, né, em relação a essa mãe, né, ou esse pai, né? Mas é como vocês falaram, isso acontece muito com a mãe, né? Sim, sim. Né, nesse jogo, como é que ele fica, né? Então quer dizer que ali vai se estabelecer um certo ciúme, vai estabelecer ali um certo, opa, mas é minha mãe, então eu quero, opa, eu tô vendo ali alguém ali nos arredores, né? E eu não quero que minha mãe tenha o amor dela dividido, Isso, né? isso. E aí começa os problemas para a mulher, né? Dependendo da idade do filho, ele sempre tem né? Então, se a mãe de repente consegue um outro companheiro, para ele é uma traição, né? E eu tô perguntando porque eu tô vendo isso até de forma tardia, sabe? Adolescentes. Adolescentes e adultos tendo esse negócio com a mãe, né? De que não, eu não quero. E às vezes isso daí, esse adulto não consegue nem sair de casa, né? Por causa permanece ali, porque afinal de contas ele quer substituir o pai nessa relação, ou a mulher quer ser companheira da mãe, né? Isso que ele está dando como exemplo, eu também já peguei na clínica, acontece muito justamente por essa questão de que os filhos ficam com a mãe. E aí, quando esses filhos começam a ver a mãe, que ela que faz o sacrifício, que ela que trabalha, que muitos homens abandonam também, né, os filhos. E aí, esse filho acaba sentindo, que eu também tenho relatos de filhos, né? Esses filhos acabam achando que eles têm que cuidar da mãe, eles têm que fazer por essa mãe, eles acabam substituindo, querendo ser o pai, digamos assim, o homem da casa, né? E aí não tem como entrar outro homem na história. Então isso acaba impedindo muito a mulher de se relacionar, né? Tem casos até que a gente já pegou na clínica, eu já peguei, acho que você também já pegou, de filhos que são adolescentes, adultos até, que tem que dormir no mesmo quarto que a mãe. Ou na mesma cama, né? É isso quando a coisa não é assim antes da separação, né? Uhum. Muitas vezes a situação do casal ela fica meio complicada e aí os filhos vão dormir com a mãe, né? Sim. Ou a mãe briga com o pai e vai dormir na cama com o filho. Isso. Até para fazer um certo... uma punição. Então, às vezes, a gente vê muito, eu vejo muito isso também, sabe? Uma maneira de já preparando a separação e a coisa se mantém, né? Sim. E aí, como que esse sujeito vai se estabelecer após isso, né? Com essa... com isso de que essa relação com essa mãe se torna algo para além do aceitável, né? E a gente tem visto isso com muita frequência mesmo. Essas relações mãe e filho, de pais separados, onde a gente fica bastante preocupado com o formato, né? Com o formato, é isso mesmo. Mas existe um padrão social também aí, né? Que, por exemplo, a separação, o homem arruma uma outra mulher, fica com uma outra companheira, vive outra companheira. Quando ela arruma outro companheiro, a primeira coisa que o companheiro, o ex-marido, fala não vai cuidar dos meus filhos direito. Você não poderia ter feito isso. Quer dizer, ele tem o direito. Aí entra o machismo, né? Ele tem o direito de seguir com a vida dele, mas ela não, por causa dos filhos. E isso tem um peso também para esses filhos e para essa mulher. Sim. A ideia da família é uma coisa meio que fechada, né? Então é como se no momento em que ocorreu a separação, quebrou e a partir daí tudo vai ser ruim,
né? Deu errado. Deu errado, aí tudo faz. Então, esse é o problema, né? Então, se você entende, e essa é a necessidade, né? Se você entende que a separação ela ocorre no auge do casamento, quer dizer, quando as pessoas entenderam que não dava para seguir mais juntas, essa maneira é diferente, né? Então, você não vai olhar outra pessoa como seu inimigo, você não vai olhar outra pessoa como aquele que foi responsável pelo seu fracasso, né? Mas, assim, chegamos até aqui juntos, legal, né? E vamos agora cada qual fazer. Mas isso exige uma maturidade emocional muito grande, né? Porque na nossa cabeça ainda é isso, né? O casamento é alguma coisa que é indissolúvel, né? E a gente A vida toda, né? É para a vida toda. E você vê pessoas dizendo o seguinte: "Não, eu tenho uma visão moderna de casamento. Na minha cabeça é a seguinte, olha, nós vamos casar e se não der certo, a gente separar." Veja, pelo fato da pessoa falar, vamos nos casar, e se não der certo, já mostra que ela tem a ideia de uma ideia rígida de casamento. Se não der certo, o que é um casamento dar certo? Sabe? O que é isso, né? Então, é isso que a gente precisa refletir, né? Com esses casais que nos procuram. O que é um casamento que deu certo? O que é isso, né? É um casamento que... Você percebe que é uma coisa meio abstrata? O que é dar certo, um casamento que deu certo? Não dá para saber. Às vezes o casamento que deu certo foi aquele que terminou numa separação. Esse é o casamento que deu certo. E às vezes um casamento que faz as pessoas permanecerem juntas durante décadas e estão insatisfeitas. Esse é um casamento que deu certo, sabe? Essa é a questão que a gente precisa considerar, né? É você pensar que uma relação, ela depende das pessoas se sentirem bem nessa relação, né? E quando a gente joga coisa para a família, isso também tem que ter a mesma maneira de pensar, né? Então, o quanto que o fato de eu permanecer junto com a pessoa implica numa relação tranquila com os meus filhos e o quanto na separação essa tranquilidade que não vai ser tranquilo, né, por conta da situação que a gente já falou, né, os filhos nunca querem que os pais se separam, mas o quanto que eu posso minimizar esse conflito e esse mal-estar, né, que vai acontecer com os filhos. E aí depende, obviamente, de uma maturidade emocional muito grande, que os pais que estão em litígio, que estão brigando, não, de maneira geral, não conseguem ter. Daí a importância de você procurar uma terapia de família, uma terapia de casal. Porque daí você vai ter um terceiro que te ajuda a recolocar essas emoções. Porque quando você está emocionalmente envolvido com uma determinada questão, você não consegue dar racionalidade para a coisa. Né? E uma briga que acontece, que acaba culminando, um conflito, né? Que acaba culminando numa separação, tem elementos emocionais muito importantes aí, né? E que precisam ser trabalhados. Então... E aliás, até os papéis às vezes estão trocados, os papéis dos pais ali estão meio confusos, né? E uma terapia de casal, de família, acaba colocando esses papéis ali. Isso, recoloca, com certeza, né? Então, por isso que eu falo, né? Seria importante, porque geralmente quando vai acontecer a separação, você procura o advogado seria legal, né? Que o advogado, eu recebo algumas situações que os advogados mandam, mas geralmente isso não é assim, né? O pessoal se preocupa mais em fazer a separação, depois tem que cuidar, né? Do lado emocional, do casal, da criança, seria importante isso, né? Para a coisa até ficar mais tranquila, né? Sim. Judicializa as relações. Judicializa as relações. E aí fica mais complicado, né? Porque aí você vai ter que falar frente a um juiz, né? Aí fica mais complicado. E não deveria ser assim. Não deveria. Geralmente se pensa, por exemplo, a gente pode entrar na questão da guarda da criança, né? Quem que vai ficar? Às vezes você vê as pessoas disputando guarda, não é porque quer ficar com a criança, é porque quer vencer o outro. Sim, ou quer os bens. Também, né? Então, é isso também que é complicado, né? Então, claro, né? O juiz sempre vai olhar a melhor situação para a criança, né? O que ele busca fazer sempre é isso, né? Mas note que isso também é uma coisa muito objetiva, né? Teria que se trabalhar a subjetividade que está envolvida no estudo.
Sim. Né? Então, de novo eu digo, seria importante uma mediação com esse casal, com essa família, para que esse processo fosse mais tranquilo, mais suave, né? Para todo mundo, né? Seria importante isso. Menos desgaste emocional, né? Menos desgaste emocional, exatamente. Até financeiro. E até financeiro. Sim. É. E aí, Magali, o que a gente faz? Vamos ter que encerrar? Não, a gente vai chamar ele pro próximo. Vai chamar para o próximo? Você viria? Sim, com certeza. Ah, é? Com certeza. Aí eu acho que a gente pode explorar mais os problemas dos casais em si. Sim. E, inclusive o público pode nos ajudar nesse Sim, aspecto, com né? certeza. Mandando pra gente ali as suas questões. Isso, legal. Né? Eu acho que seria muito legal a gente trabalhar com perguntas que as pessoas têm a esse respeito. E tem um monte de pergunta, né? A gente tentou aqui... A gente fez até um roteirinho, né? Arriscamos, né? Um roteirinho aqui, mas saímos totalmente fora. Não saímos não. Não? Não. Ah, faltou um monte aqui. Falamos tudo. Falamos? Sério? Tá vendo? Eu sou a chata do rolê, gente. Tá vendo? Ó? Falamos mesmo tudo. Que bom. Porque esse roteirinho que a gente fez foi baseado justamente nisso, porque do que a gente vê na clínica e do que as perguntas que nos fazem como psicanalista, psicólogos, a gente assim, até de família, de amigos. Então foi mais ou menos nessa linha que a gente seguiu. Tá? Legal. Sim. Tudo bem? Rayane, como é que estamos? Podemos terminar? Quanto tempo foi? 1h37. Ah, então. Olha, estamos bom. Estamos bom de time. Ok, então vamos encerrar? Vamos encerrar, mas antes? Falar das redes sociais? Não. Eita. Nossa, gente, é verdade. Olha, Ednilton, você pode pegar pra gente o quadro aqui? Você vai nos dar um presentinho agora. Esse daqui, todo mundo que vem aqui no nosso podcast vai deixar uma marca. Ah, é? Aqui você vai... Então você pode assinar aonde você quiser, né? Marcar aí que você esteve no nosso podcast. Então pode assinar do jeito que você quiser, falar o que você quiser aí, que... É verdade, né, Magali? A gente já ia... É você. A gente eu, né? Gente, eu. Mas Eu tô rouca, mas não tô louca. Eu tô bom da voz, mas da cabeça tá ruim. Já não sabia que a gente ia falar tudo do podcast. Pois é. E a gente deixa bem solto, né, as nossas conversas. Sim. Para que flua naturalmente. Ah, legal. Muito obrigado. Quer daqui? Muito obrigado. Aliás, a gente devia ter colocado aqui, né? Bom, Ednilton, eu quero agradecer imensamente a sua vinda aqui no nosso podcast. A gente ficamos muito contentes com você ter aceito, né, para falar desse assunto de família, que para a gente é um assunto muito importante. Eu acho que a gente precisa falar mais desse assunto, trazer mais elementos de que as pessoas têm de dúvida. A gente queria fazer essa conversa inicial, para que depois a gente pudesse construir, até mesmo fazer uma presença, né, mais constante sua para estar falando desse assunto, porque o objetivo do nosso podcast é trazer de forma simples, de forma tranquila, mas trazer assuntos que sejam relevantes para as pessoas, que possam direcionar nessa nossa época as pessoas, né? Sim. Quer falar alguma coisa, Magali? Não. Só queria mesmo agradecer pela sua presença, por ter disponibilizado aí seu tempo no sábado à tarde, né? Sábado à tarde. Mas eu acho que foi muito importante o tema. O tema é algo que a gente é muito atravessado na clínica, né? As questões familiares. Então, eu acho que valeu a pena cada segundo. Sim, valeu. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço bastante o convite de vocês, né? E a gentileza aí de fazer essa conversa. Muito obrigado. Ok.
E é isso aí, pessoal. Vamos encerrando mais esse episódio. Lembrando vocês que nós temos as nossas redes sociais e nós precisamos muito da colaboração de vocês, de que vocês possam ir lá, assistam os episódios, é claro. Nós estamos mandando toda semana os nossos cortes, os shorts. Esse episódio vai ao ar daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. Apesar que eles não vão saber, né? Que eles não vão saber, ok. Mas a gente está sempre mandando, alimentando as nossas redes. E vão lá no nosso canal no YouTube, que é o @que troço é esse. Vão no Instagram, que é o QT_podcast, né? E no caso o TikTok, QTE, QT maiúsculo, pode. né? Pode. QTE pode. E também nós temos no Spotify, que é Que Troço é Esse, né? Onde vocês podem ouvir os nossos episódios. Estamos alimentando ali, conforme nós ficamos aí numa defasagem, né, de episódios. Estamos tentando alimentar aí acho que até semana que vem já temos tudo. Acho que até tudo semana que vem já certinho. tá todos os episódios. Vão estar todos lá. Agradeço a presença, agradeço vocês terem ficado até o final e até o próximo episódio. Até, pessoal. Até mais. Ficou muito ruim.